Dos filhos deste solo, és mãe gentil. Rodrigo Goulart, em julho de 2004, tentou entrar na Indonésia com 6 quilos de cocaína. Ele foi preso e condenado à morte. O Itamaraty pediu suspensão da pena. A então presidente Dilma Rousseff mandou cartas para o presidente, fez pronunciamentos onde ela própria citou o caso. E você ouviu falar disso em tudo quanto foi lugar. Você ouviu falar disso em tudo quanto foi canal de mídia. Eu não estou aqui querendo falar sobre essa pena. Não estou falando aqui que a pena de morte foi adequada, foi excessiva. Eu não quero saber qual foi a sua opinião sobre o que aconteceu com o Rodrigo Goulart. O fato é, você ouviu muito falar sobre isso, certo? Jonathan Diniz, designer, 31 anos, de Santa Catarina, no dia 26 de dezembro, ele foi preso na Venezuela, cometendo o crime, o atentado à humanidade de entregar brinquedos a crianças no Natal. Esse foi o crime que ele cometeu. No dia 27, o pessoal lá da Venezuela ficou sabendo disso por causa de um deputado chavista chamado Diosdado Cabello, não sei como se pronuncia, que falou algumas coisas dele na TV. Você já ouviu falar desse caso? Você já ouviu falar por cima? Onde você obteve essa informação? Você ouviu igual você ouviu falar do caso do Rodrigo Goulart o tempo todo no rádio, na TV, no UOL, na Globo, na Record, não sei o que lá? Ou você viu por meio de movimentos independentes, por meio de blogs independentes, como por exemplo o MBL, como o Ceticismo Político, como o Reacionário, sobre esse caso? Esquisito, né? Como a mídia cobriu um caso de um jeito e outro caso do outro. Então eu vou esclarecer aqui o que aconteceu. Ele foi preso, né, no dia 26 de dezembro. E esse deputado chavista Diosdado Cabello notificou na TV ele como um agente de uma ONG americana que seria uma ameaça ao regime de Maduro. Qual que é a base que ele tem disso? O Jonathan Diniz, ele já viajou por vários países, todos eles fazendo trabalho voluntário, fazendo trabalho social, e ele estava na Venezuela 2 meses, e ele distribuía comida a crianças famintas, tirava foto dessas crianças, e é lógico, falava mal da ditadura chavista na internet. E como ele veio dos Estados Unidos, ele não veio do Brasil, ele veio dos Estados Unidos, inclusive com alguns amigos, falaram que ele era de uma ONG americana que queria pegar lá o regime do Maduro. Ele foi preso, inclusive, com dois amigos venezuelanos lá. E aí, o pessoal pediu informação aqui do Brasil, etc. Eles não davam. No dia 5 de janeiro, ontem, uma informante saiu de lá e falou pro pessoal, olha, é o seguinte, ele está numa prisão chamada La Tumba, ele está mesmo preso na Venezuela. E primeiro o pessoal da Venezuela tentou negar, quando não deu mais, realmente assumiram. Ele estava preso em Caracas, na Sabin, sede da polícia bolivariana, onde fica essa La Tumba. O que é essa La Tumba? Essa La Tumba é uma prisão subterrânea de 5 andares, onde é melhor para a ditadura que os presos de lá nunca saiam. Então, é uma prisão onde o cara fica numa cela de 2x2, de 3 metros de altura, com uma caminha de cimento e um balde para ele fazer as suas necessidades, tudo pintado de branco, uma luz extremamente forte, uma temperatura extremamente gelada. Por quê? Para o cara perder a noção do tempo e começar a ficar meio louco lá dentro. Certo? E aí eu pergunto para você, como que a Venezuela, um país minúsculo daquele, um país que não é levado a sério por nenhuma outra potência do mundo, consegue fazer tamanho desrespeito com um habitante de um país continental como o nosso, tão importante para a economia mundial, com mais de 200 milhões de habitantes? É por causa dos nossos governos, por causa dos nossos governos petistas, que deixam o cara na porta da nossa casa fazer o que quiser com o brasileiro que está lá. Gostaria de lembrar para vocês que a cidade em que o Jonathan estava, Caracas, tem um metrô. Sabe quem pagou pela expansão do metrô de Caracas? Você. Eu, todos nós. Os governos petistas tiraram dinheiro do Brasil para construir o metrô de Caracas. Pois é,
Você que está me assistindo aí, na tua cidade tem metrô? Provavelmente não, porque se tem metrô já é um privilégio. Se tem metrô, o metrô é bom? Então você pensa que em vez de construírem ou reformarem o metrô da tua cidade, o pessoal mandou dinheiro lá para Caracas. Gostaria de lembrar também a palhaçada do Mercosul que foi feita com a Venezuela, porque o Mercosul era originalmente Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Desde 2005, a Venezuela tentava, desde 2006 a Venezuela tentava entrar no Mercosul e o Paraguai sempre negava. Não, Paraguai não. O Brasil, a Argentina e o Uruguai com governos de centro-esquerda. E o Paraguai com um governo um pouco mais à direita. Então o Paraguai falava que não. O que aconteceu? Em 2012, né, a Venezuela entrou por meio de um golpezinho articulado, inclusive, pela Dilma Rousseff. Para quem não sabe, o presidente lá do Paraguai teve um impeachment meio estranho. O pessoal falou assim, a Cristina Kirchner na Argentina, à época, e a Dilma Rousseff aqui no Brasil, falaram, não, você não respeitou a democracia. Tira ele aqui das eleições, convenceram o Uruguai, incluíram a Venezuela. Olha o tamanho da hipocrisia. Não, Paraguai, você não respeita a democracia, então agora nós vamos votar e incluir a Venezuela no Mercosul, só para você ter uma ideia. Agora ela está suspensa, desde 2016 ela está suspensa, não sei nem se ela está bloqueada aqui do Mercosul agora. Mas o problema é que nós temos governos hipócritas que apoiam ditaduras, não só da Venezuela, a de Cuba também, o programa petista Mais Médicos nada mais é do que o financiamento da ditadura cubana, uma vez que o salário dos médicos não fica para eles, fica para o governo cubano, né? O próprio Aécio Neves, né, postou uma foto quando o ditador Fidel Castro morreu, postou uma foto almoçando com o ditador e ainda falou umas palavras, não, um grande líder, um importante líder, algo desse tipo, né? Aí eu fico imaginando qual que é o sentimento da mãe do Jonathan, por exemplo, quando ela ouve alguns idiotas falando, tô com Maduro, né? Você imagina o sentimento dessa mãe quando isso acontece. E por que eu estou soltando esse vídeo agora? Na verdade, eu acabei de saber que ele foi solto, tá? Para quem não sabe aqui, a gente estava nos bastidores cuidando disso, meio que tentando fazer alguma coisa. E o MBL de Curitiba já tinha entrado em contato com a família do Jonathan, oferecido toda a assessoria jurídica. E a coordenadora Francine de Londrina, ela falou diretamente com a Janaína Pascoal. Inclusive isso aqui era eu tinha feito um vídeo que eu ia soltar na segunda-feira, já estava programado para soltar na segunda-feira, com as palavras inclusive da Janaína Pascoal. Ela mandou o seguinte para a Janaína aqui, para Francine do MBL. Francine, não sei se você sabe, isso são palavras da Janaína Pascoal, mas eu já apresentei denúncia formal contra o Maduro no TPI. Nesta semana, inclusive, recebi a informação de que a denúncia está sob análise. Isso é uma ótima notícia. A maior ajuda que o movimento pode dar é divulgar a denúncia. Eu vou deixar o link da denúncia aqui para vocês. Divulgar a prisão de Jonathan e exigir que o Itamaraty apoie a nossa denúncia oficialmente ou denuncie o Maduro como o Estado parte. Pelas regras internacionais, o Brasil poderia até pedir a prisão de Maduro. Eles não fazem mais do que eles estão fazendo porque não querem. Senadores colombianos e chilenos também denunciaram Maduro, o que mais ajudaria seria uma comitiva oficial brasileira ir à Haia pedir novas providências. Se eles entrarem com o documento oficial apoiando nossa denúncia, terá muito peso. E aí, a Francine falou diretamente com o irmão do Jonathan, que pediu pra gente não soltar o vídeo. Ele falou, cara, é o seguinte, vocês estão com o vídeo pronto? Espera até segunda. Por isso que eu programei o meu vídeo para segunda-feira. Então, o vídeo estava programado para segunda-feira. Ele acabou de ligar para Francine, confirmando a notícia de que o Jonathan foi solto. Ele não vem para o Brasil, porque na verdade ele foi expulso da Venezuela. E quando ele é expulso, ele necessariamente tem que vir para o país de origem. Então, como ele foi dos Estados Unidos para a Venezuela, ele está indo da Venezuela para os Estados Unidos e de lá ele vai vir para o Brasil para encontrar a família. Então, a gente, felizmente, né, se mexeu. A gente não ia ficar esperando a boa vontade dos nossos governantes, principalmente do nosso ministro de Relações Exteriores, que é o magnífico Aloysio Nunes, lembrando que ele queria aqui fazer aquela nova lei de imigração, que nós fizemos também uma militância contra. Entrevistei o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, tem a entrevista aí para você conferir, contra essa palhaçada que o Aloysio Nunes queria fazer. Aloysio Nunes, lembrando que é do PSDB, né? Tem muito cara que fala, vocês aí são financiados pelo PSDB, pelo governo, não sei o que lá, não fala mal do PSDB, é porque não pesquisa o que a gente está fazendo. Então, eu ia falar para você mandar mensagem pro seu deputado, mandar mensagem pro Itamaraty,
fazer pressão, divulgar, mas felizmente não é mais necessário. Então, quando você ficar sabendo de todas essas notícias que agora sim vai aparecer na mídia, etc., eu quero que você lembre também de todos essas inconsistências no governo brasileiro quando se trata de ditaduras, inclusive da Venezuela e de Cuba. Então, eu quero terminar com a frase que eu comecei o vídeo. Para quem não sabe, para quem não percebeu, é do nosso hino nacional, e assim que deveria ser tratado todos os brasileiros dentro ou fora do nosso território nacional. Dos filhos desse solo, és mãe gentil.